Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, e também aqueles que estão nos assistindo de suas casas, nós vamos, durante o novenário do nosso divino padroeiro, Senhor Bom Jesus crucificado, refletirmos de modo mais catequético sobre alguns pontos importantes no caminho da nossa santificação. Hoje vamos olhar a Santa Missa que nos leva para o céu. E a nossa reflexão vai ser baseada naquilo que nos diz a doutrina da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica, ao falar sobre os sacramentos, sobre a Eucaristia, ao nos falar sobre a Santa Missa. Nós aprendemos isso desde a nossa infância no Catecismo. O que é a Santa Missa? É o memorial da ceia do Senhor, mas é sobretudo um sacrifício. É o sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, não é? Do corpo e do sangue de Jesus, que recorda e renova o sacrifício da cruz. Na Santa Missa nós adoramos a Deus, agradecemos os seus dons, suplicamos as suas graças e pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados. O memorial da ceia do Senhor e, sobretudo, a renovação do sacrifício da cruz. O Catecismo explica para nós e nos diz que a Santa Missa, a Eucaristia, é, portanto, um sacrifício porque torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica os seus frutos. Já antecipando a conclusão que nós precisamos tirar dessa nossa reflexão, é da importância para nós de cada Santa Missa, do santo sacrifício da missa. O quanto a Santa Missa nos une a Deus, o quanto a Santa Missa nos coloca no caminho do céu, o quanto a Santa Missa nos coloca em comunhão com toda a Igreja, o quanto a Santa Missa nos santifica, transforma as nossas vidas. O santo sacrifício da missa torna presente para nós o mesmo sacrifício da cruz. E o Catecismo nos diz, o mesmo e único sacrifício. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia, ou a Santa Missa, são um único e mesmo sacrifício. Por quê? A vítima é uma só, é o próprio Cristo. Aquele que oferece o sacerdote é o mesmo. Jesus que se oferece na cruz. E aqui, pelo ministério do sacerdote católico, né, Jesus que se oferece a si mesmo. Jesus que se oferece na cruz e se oferece no altar. Diz o Catecismo, é uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora, pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer que difere. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez, de maneira cruenta, derramando o seu sangue, no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão, a Santa Missa é o mesmo e único sacrifício de Cristo. A Santa Missa torna presente, real para nós, renova o sacrifício de nosso Senhor. E por isso que é tão importante a nossa presença, a nossa participação na Santa Missa, porque nosso Senhor ofereceu o seu sacrifício por nós, pela nossa salvação, e a missa transporta para nós o Calvário, nos coloca no alto do Calvário, e é o mesmo e único sacrifício de Cristo que se oferece, que se mola ao Pai por nós, pela nossa salvação. Nós não estávamos presentes lá no tempo, na história, na morte de Jesus, mas estamos presentes nesse momento da Santa Missa, no mesmo e único sacrifício de Cristo. O segundo ponto, a Eucaristia é o sacrifício
da igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta de sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à sua intercessão junto ao Pai, por todos os homens. A Eucaristia é também, na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros de seu corpo. E agora algo importante, que em diversas ocasiões já lembrei isso. O quanto é importante nós nos unirmos à Santa Missa, nos unirmos às intenções dos sacerdotes, porque é o sacrifício de nosso Senhor, é o sacrifício da igreja e é também o nosso sacrifício. E todas as nossas boas ações, as nossas boas obras, como nos ensina o catecismo, elas ganham valor de vida eterna unida ao sacrifício de nosso Senhor. No momento do ofertório da Santa Missa, o padre oferece o pão de trigo e o vinho de uva, que vão se tornar, na hora da consagração, o corpo e o sangue do Senhor. Junto com o vinho, o padre oferece uma gotinha de água. A história nos mostra, primeiro, porque Jesus consagrou o vinho misturado com água, como era usual entre os judeus, mas no sentido espiritual, a igreja nos ensina que essa gotinha d'água representa a nossa participação no sacrifício. Como que o vinho a parte divina, essa água a parte humana, a nossa presença no sacrifício do Senhor. E essa gotinha de água que vai se misturar, se transformar ali também em vinho, se misturando com vinho. O nosso sacrifício que se une ao sacrifício de nosso Senhor, que vai ao coração do nosso bom Pai do céu. Por isso o sacerdote, ao elevar o cálice com vinho, com essa gotinha de água, e diz: nós vos oferecemos, Senhor. O sacerdote, em nome da igreja, em nome de cada um dos fiéis, nós oferecemos este sacrifício. Depois do ofertório, o sacerdote volta-se a nós e diz: orai, irmãos, para que o meu e para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que é importante não só a nossa presença física no templo sagrado, mas de fato nos unirmos e nos oferecermos a Deus nosso Senhor, com o sacerdote, no santo sacrifício da missa, abrimos o nosso coração e nos oferecermos a Deus. Assim diz o catecismo: a vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos aos de Cristo e a sua oferenda total, e adquirem assim um valor novo. O sacrifício de Cristo, presente sobre o altar, dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Por isso, a nossa participação não pode ser meramente passiva. Na hora do ofertório da Santa Missa, ofereçamos a Deus a nossa vida, o nosso coração, o nosso trabalho, as nossas alegrias, as nossas dores. O sacrifício, as nossas boas obras que nós praticamos, ofereçamos, resumindo, ofereçamos o nosso coração. É preciso nós abrirmos o nosso coração, abrirmos os nossos lábios e nos ofertarmos, nos oferecermos a Deus, para que as nossas boas ações tenham de fato valor de vida eterna. É o sacrifício de Cristo, é o sacrifício da igreja, é o nosso sacrifício. A Santa Missa é um momento especial da nossa comunhão com a igreja. Que se considere legítima só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou daquele a quem este encarregou. Nos diz o catecismo: a igreja está inteira unida à oferta e à intercessão de Cristo. É encarregado do ministério de Pedro na igreja. O Papa está associado a cada celebração da Eucaristia, em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando é presidida por um presbítero. Seu nome é nela pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja particular, a diocese, ou no caso a nossa administração.
em meio ao presbitério e com a assistência dos diáconos. A comunidade intercede assim por todos os ministros que por ela e com ela oferecem o sacrifício eucarístico. E é bastante interessante no cânon da Santa Missa, logo no início do cânon, o padre obrigatoriamente vai mencionar, não é propriamente rezar pelo Papa e rezar pelo Bispo, mas se colocar em comunhão, né, com o Papa e com o Bispo, e vai sempre citar, né, o nome do Santo Padre, o Papa Francisco, e do nosso Bispo, né, cada padre na sua diocese, nós na nossa administração apostólica, o nome do nosso Bispo Dom Fernando, para estarmos em comunhão, porque a Santa Missa é esse momento tão importante da nossa comunhão com a Igreja. Cada fiel, por mais distante que possa estar, o local mais afastado, longe do acesso, talvez dos grandes centros, das grandes cidades, mas se ali ele participa da Santa Missa, celebrada por um sacerdote legitimamente ordenado e autorizado pela Igreja, ele se coloca em comunhão com toda a Igreja, em comunhão com o Santo Padre, o Papa, em comunhão com toda a Igreja, com o seu bispo, com os bispos e com toda a Igreja. É esse momento tão importante da nossa comunhão com a Igreja. E o Catecismo nos ensina isso, para nós sermos católicos, nós sermos batizados, crermos e professarmos em tudo aquilo que nos ensina a Igreja, a nossa vida sacramental, para que nós sejamos vivos, né, na nossa fé, na graça de Deus, e estarmos em perfeita comunhão com o legítimo sucessor de São Pedro, com o Santo Padre, o Papa, e os bispos em comunhão com ele, e a Santa Missa é esse momento tão especial da nossa comunhão com toda a Igreja. Portanto, prezados irmãos e irmãs, que nós aproveitemos cada momento da Santa Missa. Nós sempre iniciamos a Santa Missa reconhecendo a nossa condição de pecador, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados. Que nós, ao rezarmos o ato penitencial, já sabemos de cor, já aprendemos isso desde a infância, mas nos lembremos, é esse momento em que o sacerdote, em que cada fiel pede perdão a Deus dos seus pecados, que é os pecados são uma ofensa a Deus, uma ofensa à santidade da Igreja e também ao nosso próximo. E é preciso nós, ao rezarmos o ato penitencial, realmente reconhecermos a nossa condição de pecador. Depois a Igreja vai nos instruir, vai nos alimentar com o pão da palavra de Deus, ouvindo as leituras da Sagrada Escritura, a homilia do sacerdote que vai nos instruir. Depois o momento do ofertório, como nós já mencionamos, nos oferecermos a Deus nosso Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, abrirmos de fato o nosso coração para nos unirmos ao santo sacrifício da missa. O momento mais silencioso e o momento central da Santa Missa, a hora da consagração, começa no cânon com as orações de preparação, depois o momento maior da consagração, em que acontece a morte mística do Senhor, renova-se o sacrifício da cruz. Depois, na preparação para a comunhão, iniciamos com a oração do Senhor, com a oração do Pai Nosso. E é tão importante, ao ficarmos de pé e rezarmos a oração que nosso Senhor nos ensinou, nos lembrarmos disso. Estamos rezando com o Senhor, que ensinou os apóstolos, e nós estamos rezando nesse momento na Santa Missa, unidos a toda a Igreja, unidos ao próprio Cristo. Como se estivéssemos lá naquele momento em que Jesus ensinou os apóstolos a rezar. Uma oração que agrada tanto a Deus nosso Senhor, o próprio Cristo que nos ensinou, quando os apóstolos disseram para Jesus: Senhor, o Senhor nos manda tanto rezar, ensinai-nos então a rezar. E por isso o sacerdote faz esse convite a nós, instruídos, né, pelos preceitos do Senhor, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu. E depois a nossa preparação para a Sagrada Comunhão. Por isso que é tão importante, durante todo o novenário, nós teremos sacerdotes à disposição para as confissões, para que nós possamos de fato comungar sacramentalmente, comungar deste sacrifício, nos unindo intimamente ao Senhor pela Sagrada Comunhão. A Eucaristia, sacrifício na Santa Missa, a Eucaristia, sacramento na Sagrada Comunhão. E depois com a Igreja, com o sacerdote, nós louvamos, bendizemos a Deus, agradecemos esse encontro íntimo com o Senhor, que vem a nós com toda a nossa pequenez, a nossa fragilidade, mas nosso Senhor vem para ser o nosso remédio, o nosso alimento, na Sagrada Comunhão, o nosso sustento de cada dia. Vamos nós, iniciando hoje a novena do nosso Divino Padroeiro, o Senhor, bom Jesus crucificado.
ao contemplarmos na cruz, ao mesmo tempo que traz para nós a memória da sua paixão e da sua morte, mas o gesto de Jesus acolhedor, o Jesus que nos perdoa, o Jesus que oferece o seu sacrifício, renova o seu sacrifício por nós, o Jesus que na Santa Missa, por meio da Santa Missa, aplica a nós os merecimentos da sua paixão e da sua morte. Peçamos ao Senhor, bom Jesus crucificado, que alcance para nós uma grande fé, uma grande devoção ao santo sacrifício da missa. Valorizemos tudo isso que Deus nosso Senhor, por meio da igreja, nos concedeu e nos concede. Valorizemos esse privilégio que foi concedido a nós, a oportunidade que nós temos da Santa Missa e temos em abundância. Graças a Deus, com muita tranquilidade, com muita segurança, com muita confiança em Deus nosso Senhor. Unidos a toda a igreja, unidos ao Santo Padre o Papa, nós vamos caminhando, rezando, buscando a nossa santificação na nossa administração apostólica. Com essa consciência, a missa nos santifica, a Santa Missa nos conduz ao céu. A Santa Missa alcança de Deus para nós todas as graças, sobretudo como nós ouvimos hoje no Evangelho, pela constância, pela perseverança é que salvareis as vossas almas, que sejamos perseverantes, constantes na assistência da Santa Missa, para um dia alcançarmos a glória no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.